Do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aí, mais uma semana com os planos de estudos tutorados de Minas Gerais, os PETs. Esse é o PET volume 3, semana 3 do terceiro ano do PET de 2021. Não se esqueça que toda semana tem vídeo novo aqui no canal, por isso se inscreva no canal, dê like nesse vídeo, comente, compartilhe com os colegas de vocês, beleza? Então, pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai falar da crise de 29. E para entender a crise de 29, é importante a gente voltar aí no pós-Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra Mundial vai trazer como a maior potência do mundo os Estados Unidos. Então os Estados Unidos tomam a dianteira aí, né? No progresso econômico e se tornam a maior potência, né? E são a maior potência até hoje. E por que isso? Porque a Europa estava quebrada, né? A Europa estava destruída e quem que era o grande credor? Quem tinha emprestado dinheiro para eles? Quem tinha produção em alta? Os Estados Unidos, beleza? Bom, um outro conceito importante da gente entender também é esse American Way of Life, o estilo de vida americano. Quem aí nunca viu uma série, né, ou um filme dos Estados Unidos e viu aquelas casas enormes de 2 andares, milhares de eletrodomésticos, né, as famosas lava-louças, né, máquina de lavar, máquina de secar, né, aquele triturador na pia. Então, nos Estados Unidos a gente tem aí o surgimento dessa ideia de American Way of Life, o estilo de vida americano, que seria o quê? O consumo, né? Nos Estados Unidos a gente tem um grande consumo, a população consome muito, né? A população consome muitos bens de consumo, muitas coisas, né? Então, esse estilo de vida americano vai fazer com que a indústria tenha que produzir bastante, né? E a gente vai ver o que vai acontecer com esse estilo de vida americano e se ele vai conseguir se manter por muito tempo, né? Bom, a crise de 29, para a gente entender ela, a gente tem que entender algumas coisas aí. Primeiro, o que são as ações? Vocês já ouviram falar das ações de uma empresa? Então, olha só, as ações representam uma fração do capital social de uma empresa. Ao comprar uma ação, o investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Então, quando você compra as ações de uma empresa, é como se você estivesse comprando um pedacinho da empresa. Então, você se torna sócio daquela empresa. Bom, as ações elas são negociadas na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores é um mercado organizado onde se negociam as ações. Bom, as ações, pessoal, elas podem subir de valor ou elas podem descer de valor. O que vai fazer com que uma ação suba ou desça? Vamos pensar o seguinte, se muita gente quer comprar ação de uma determinada empresa, as ações dessa empresa, elas sobem de preço. Por quê? Muita gente quer comprar aquelas ações. Porém, se muita gente tenta vender as ações ao mesmo tempo, as ações caem de valor. Então elas começam a valer menos, porque está todo mundo desesperado para vender, então as ações começam a desvalorizar. E na Bolsa de Valores é normal a gente ter uma flutuação, né? Então algumas ações valorizam um pouquinho, desvalorizam um pouquinho, né? Isso é normal, né? Existe um risco em se investir no mercado de ações, né? Esse risco pode ser da empresa valorizar ou desvalorizar, né? E isso vai do mercado, isso vai de diversos fatores, né? Por exemplo, se eu quiser vender as ações de uma empresa para vocês de aluguel de filme, né? De uma locadora. Alguns de vocês talvez nem saibam o que é isso, né? Vocês vão querer comprar? Né? Você acha que essas ações vão valer muito? Não, mas se for as ações, por exemplo, da Netflix, elas vão valer muito? Vão, né? Então, as ações elas têm determinados valores. Bom, agora vamos então aos Estados Unidos antes da crise de 29. Agora que a gente já entendeu os conceitos aí, né, das ações e da Bolsa de Valores. Produção industrial seguia um ritmo acelerado, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento. Então, se produzia muito. Os Estados Unidos estavam produzindo muito, as fábricas estavam a todo vapor. Por quê? Porque você tinha tanto o mercado externo, interno, né, dentro dos Estados Unidos, como externo, né, que era vender para a Europa. Só que a produção começou a não ser absorvida. Então você fabricava lá 10 geladeiras por dia, você vendia só 6 e as outras 4 ficavam lá guardadas, né? E isso é um problema, porque essas 4 elas vão começar a perder valor. Vamos ver no que isso vai dar.
A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Então, se antes, né, você fabricava lá 10 geladeiras e mandava 3 para a Europa, agora essas 3 não vão poder ir para a Europa mais, porque eles não querem comprar mais, porque a indústria de lá já voltou a produzir. Então, a gente tem a produção continua alta, só que o consumo está caindo, né? Os países europeus não precisavam de dinheiro emprestado e nem dos produtos dos Estados Unidos. Com os juros baixos, os investidores passaram a colocar seu dinheiro na bolsa de valores e não nos setores produtivos. Então, ao invés de você ir lá abrir uma fábrica de geladeira, você fazia o quê? Você comprava as ações de uma fábrica de geladeira. Então, você não investe o dinheiro no setor produtivo, na produção. Você investe em ações. Ao perceber a diminuição do consumo, o setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus déficits com a demissão de funcionários. Então a gente já começa a ter aí alguns problemas. Por quê? Vai chegar um ponto que o número de produtos guardados vai ser muito grande e a indústria vai falar assim, não, é melhor a gente pisar no freio um pouquinho. E para isso, ela vai começar a demitir os funcionários. E a coisa vai ficar pior. Quando que a coisa vai ficar pior? Com o crash ou a quebra da Bolsa de Nova York. Com tanta especulação, as ações começam a desvalorizar, o que gera o crash ou o crack da Bolsa de Nova York, no dia 24 de outubro de 1929. Este dia seria conhecido como Quinta-feira Negra. Por quê? A Bolsa de Nova York começa a ter uma oscilação muito grande das ações, e aí isso faz com que a Bolsa quebre, há uma desvalorização generalizada, né? Então a gente tem aí as ações começando a cair muito. E lembra que eu falei que se todo mundo tenta vender uma ação, ela fica mais barata? Então o que vai acontecer? Vai ser um ciclo, né? As ações começam a ficar mais baratas, as pessoas tentam vender. Quanto mais gente tenta vender, as ações ficam mais baratas. Quanto mais baratas elas ficam, mais as pessoas tentam vender. E isso vai fazer, né, com que a bolsa quebre, né? E a gente vai ter, então, pessoas que eram milionárias um dia, no final do dia, já estavam na miséria, né? As pessoas que tinham dinheiro, muito dinheiro investido na bolsa, né, vão quebrar. O resultado óbvio foi o desemprego generalizado ou a redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu ainda mais, forçando uma diminuição dos preços. E aí esse ciclo começa a piorar. Por quê? As empresas estão quebrando, elas diminuem a produção e elas começam a demitir. Então você tem menos, as pessoas começam a ter menos dinheiro. A pessoa com menos dinheiro, ela vai fazer o quê? Comprar menos. Se a pessoa compra menos, a indústria ganha menos dinheiro. Se a indústria ganha menos dinheiro, ela demite mais gente. Então mais gente para de comprar, a indústria demite mais. E assim você vai, né, diminuindo o consumo e vai fazendo com que as empresas também entrem nessa crise. Né? Vão ser vários bancos que vão quebrar, várias empresas vão quebrar. Então essa aí vai ser a famosa crise de 29. Qual vai ser a consequência da crise de 29? A crise foi se espalhando pelo mundo e a grande maioria dos países entrou em um processo de recessão. Foi necessária a intervenção da maioria dos países para controlar a crise. Então a crise começa nos Estados Unidos, mas ela se espalha pelo mundo inteiro. Né? Então a crise de 29 ela é muito importante. Qual que vai ser a saída? Quem que vai ter que recorrer? Quem vai ter que salvar todo mundo? O Estado. O governo. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter o que a gente conhece como New Deal. Foi um programa de recuperação econômica realizado no governo de Franklin Delano Roosevelt e tinha como principal objetivo reerguer a economia norte-americana. O programa pretendia ampliar a intervenção do Estado na economia, ao regular as transações econômicas e a produção, como também realizar obras públicas para estimular a criação de empregos. Então, o que o New Deal vai fazer? Ele vai regular a produção, ele vai inclusive destruir produtos agrícolas, né, para poder aumentar o preço deles, ele vai estimular a criação de empregos com obras públicas, e esse exemplo vai ser seguido por alguns outros países também, beleza? Agora vamos à melhor parte, vamos aí às atividades, vamos lá! No final de 2008, o mundo foi envolvido numa crise financeira que atingiu e ainda atinge a vida de todos. Nesse período, muitas referências foram feitas à crise econômica de 1929. A charge a seguir é exemplar. Então a gente tem aí, né, 1929, a crise financeira em Wall Street. E aí a gente tem, né, um cara aí de terno,
pulando. Isso faz referência ao quê? Lembra que eu falei que milhares de pessoas ficaram pobres? Né? No dia da queda da bolsa, pessoal, muitas pessoas se suicidaram, né? Se mataram, pularam dos prédios, né? Porque elas estavam aí na miséria. Agora, em 2008, a crise financeira em Wall Street. Então, uma crise, só que dessa vez, ó, o homem de terno, ele está aqui em cima, ele está jogando outras pessoas, né? Então, com base na charge em seus conhecimentos, responda o que se pede. Qual a principal diferença de comportamento entre os empresários de 29 e de 2008? Expressada na charge anterior, e identifica uma semelhança e uma diferença entre as duas conjunturas históricas. Então, qual que é, né? Por que essa imagem está dessa forma, pessoal? Porque em 1929, quem vai ser prejudicado vão ser quem? Os grandes empresários, né? Os grandes empresários, os donos das empresas vão à falência. Agora, em 2008, quem que vai ir à falência? Quem que vai perder seus empregos? A população, né? Então, é uma diferença muito grande aí da crise. Então, olha só. Na crise de 29, os principais prejudicados foram os próprios empresários, e na crise de 2008, para dela escapar, recorreram à demissão em massa, prejudicando os trabalhadores. Né? Então, se em 1929 né, a charge está representando aqui os grandes empresários caindo, aqui está mostrando eles jogando né, os seus empregados, né, fazendo referência aí, né, a essas demissões. Em comum, né, e aí está perguntando em comum e em diferença das duas crises. Em comum, ambas as crises originaram-se nos Estados Unidos e se espalharam posteriormente para o restante do mundo. Ambas foram resolvidas a partir da intervenção do Estado sobre a economia. Ambas derivaram também da especulação financeira. Né? Então, pode escolher uma dessas características aí, que é uma característica comum às duas. E a diferença? A crise de 29 teve maior impacto sobre as economias do que a de 2008. Né? A de 1929 vai quebrar vários países. Né? A gente vai ter vários países entrando numa recessão muito grande. A de 2008 vai ser uma grande crise, mas não tanto igual a de 29. A crise de 29 foi uma crise derivada da superprodução e do subconsumo. E a de 2008 derivou de uma crise do sistema financeiro e imobiliário. Né? A crise de 2008 ela vai acontecer por causa justamente da crise no sistema imobiliário dos Estados Unidos, né? Que as pessoas deviam as suas casas, o banco tinha que pegar, e aí as casas começam a desvalorizar. Então, é um processo mais relacionado a isso. Outra diferença, a de 29 ocorreu no contexto de entre guerras, no âmbito do liberalismo, já a de 2008 ocorreu em período mais pacífico e no contexto do neoliberalismo, ok? Então, essas aí são as características em comum e as diferenças. Escolha uma de cada aí para colocar no caderno de vocês, ok? Na número 2, desde a Primeira Grande Guerra, o capitalismo concorrencial dava sinais de esgotamento. A crise de 29, porém, constituiu um divisor de águas no que diz respeito à mudança da atuação do Estado na economia. A presente explica a principal mudança verificada na atuação do Estado na economia pós 29. Então, a partir de 29, o Estado começa o quê? A interferir mais na economia. Então, olha só, após a crise de 29, o Estado, né, o governo, passa a intervir na economia, colocando em prática a ideia de um estado de bem-estar social. Nele, o Estado é que se responsabiliza pela política econômica, cabendo a ele as funções de proteção social dos indivíduos, educação, saúde e seguridade social. Alguns países vão ter mais, outros menos, né? Esse estado de bem-estar social. Mas o Estado ele se responsabiliza pela questão econômica, né? Então, o Estado está meio que preparado agora, né? Ele já sabe que ele tem que interferir caso aconteça alguma crise. Isso é o quê? Resultado depois da crise de 29, ok? Agora vamos aí ao número 3. O New Deal visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais. Reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela valorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, as medidas governamentais descritas objetivavam, né? Então qual o objetivo dessas medidas tomadas pelo governo na crise de 29? Isso que está perguntando aí. Flexibilizar as regras do mercado financeiro? Tá falando disso? Fortalecer o sistema de distribuição de tributação regressiva?
Introduzir os dispositivos de contenção creditícia. Racionalizar os custos de automação industrial mediante negociação sindical. Recompor o mecanismo de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Opa! Essa aí tá mais perto, né? Isso aí, pessoal. A letra E, olha só. Recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Ou seja, o governo tem que interferir na economia para que ela volte aos trilhos. Beleza? Bom, pessoal, e algumas referências que eu utilizei. E é isso. Boa semana, bons estudos. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar, compartilhar com os colegas de vocês. E comenta aqui embaixo o seu nome e a sua cidade para que eu possa mandar um salve aí para vocês. Muito obrigado para quem tem comentado nos vídeos. Beleza? Até a próxima. Valeu!